Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Existe relação entre as propostas de Allan Kardec e do médico austríaco Franz Anton Mesmer? Segundo Allan Kardec, a ciência espírita nos ensina a causa dos fenômenos devidos às influências ocultas do mundo invisível e nos explica o que, sem isso, nos parecerá inexplicável. Compreende duas partes, uma experimental sobre as manifestações em geral, outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Nesse sentido, seu campo de pesquisa engloba temas como mediunidade, sobrevivência, além da morte, influência espiritual, obsessão, reencarnação e fluidos. Sobretudo no que se refere ao último campo, não pode ser ignorada a contribuição do médico alemão Franz Anton Mesmer, que em 1773 afirma existir uma ação recíproca entre dois seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético animalizado, capaz de causar efeitos similares ao magnetismo mineral que, como toda ideia nova, encontrou forte oposição dentro dos seguidores da linha organicista, derivada da visão mecanicista de Isaac Newton. Vítima de acusações e perseguições durante o resto de sua vida, que terminou em 1815 pelo chamado mundo acadêmico, teria sua visão ampliada por um observador e pesquisador das práticas disseminadas por ele na França dos iluministas, que por mais de 3 décadas testemunhou resultados interessantes nos seguidores das proposições do visionário germânico. Trata-se do intelectual, pesquisador e educador Denizar Hippolyte Léon Rivaio, que a partir de 1854, aprofundando-se no estudo dos hoje chamados fenômenos paranormais e considerando ser o magnetismo uma força natural, escreve na Revista Espírita em seu primeiro número em janeiro de 1858. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e o rápido progresso dessa última doutrina se deve, incontestavelmente, à vulgarização das ideias sobre a primeira. Impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Vai além, ampliando o conceito de Mesmer ao afirmar que os resultados obtidos pelo fluido magnético ou fluido vital se devem, na verdade, à associação das emanações de um corpo fluídico por ele denominado perispírito, que, por sua vez, emana o fluido perispiritual. Anos depois, em 1864, num livro por ele publicado, afirma que, por exemplo, a prece é uma irradiação mental em forma de pensamento que coloca o emissor em contato com o ser a que se dirige, propagando-se impregnada de fluidos pessoais resultantes das emoções, sentimentos que inspiram sua formulação. Ao longo do século XX, a tentativa de dar um embasamento aceito pela comunidade dita científica, proposta pelo Prêmio Nobel de Fisiologia, Charles Richet, com sua metapsíquica, frustrou-se com a morte do corajoso médico, sendo, de certa forma, sucedida pela iniciativa do norte-americano Joseph Banks Heine, que na Universidade de Duke propõe a parapsicologia. Influenciou mais tarde o surgimento de outras versões, como a psicotrônica nos países socialistas e a psicobiofísica, do engenheiro brasileiro Hernani Guimarães Andrade. A publicação em 1970 do livro Experiências Psíquicas Além da Cortina de Ferro revela, entre outras coisas, diversos estudos desenvolvidos nos países chamados comunistas, confirmando através da chamada máquina Kirlian, por exemplo, que a transmissão de energia entre seres humanos, proposta por Mesmer, é real, que a energia vital chamada prana, considerada pela yoga, circula pelo corpo podendo ser dirigida pelo pensamento, o qual efetivamente se transmite de pessoa a pessoa.
Diante disso, imprescindível um aprofundamento nos conceitos formulados pelo Espiritismo. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também seu braço social, a AME, Amigos Mensageiros Espíritas, que mantém atividades com pessoas em situação vulnerável todos os dias do ano em São Paulo, na capital, Carapicuíba e na cidade de Piedade. Venha conhecer-nos! Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo enviando sua correspondência para a nossa Caixa Postal 522, CEP 010-31-970, São Paulo, SP, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Procure-nos também no Telegram como Rádio Mensageiros e inscreva-se pelo WhatsApp, telefone 55 11 95299 6550. A apresentação deste programa foi realizada pelos integrantes da equipe Os Mensageiros. Na próxima semana, mais um Direto ao Ponto.